Corinthians que enfrenta o Flamengo no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Não sabemos se o Dorival já estará ali na beira do gramado, mas vamos com as informações agora do rubro-negro carioca. Jufo está conosco nesse Sport Center. Fala, Jufo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, Marcela, quase ali na hora do almoço, todo mundo com fome aqui já na imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Demorou um pouquinho, mas o Danilo falou com a gente e ele falou sobre essa pressão. Daqui a pouco a gente vai saber mais, ele vai aparecer aqui no Sport Center e vai falar sobre esse momento aqui do Flamengo, mas o Felipe Luiz segue nessa preparação para o duelo contra o Corinthians no final de semana. O Flamengo vive aqui um período de atenção, não é uma crise, mas um período de atenção, porque nos últimos 2 jogos o conhecido Flamengo ofensivo de Felipe Luiz não conseguiu marcar gols, foram 2 empates, um contra o Vasco e um contra a LDU na altitude, então um clima já de atenção, de mais foco no setor ofensivo para poder voltar a fazer gols e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 dúvidas para essa partida, o Gonzalo Plata e o Alexandro treinaram só parte da atividade de hoje, a imprensa já nem estava mais no momento gravando, os 2 eles entraram já no meio da atividade junto com os outros jogadores e ainda são dúvida para essa partida contra o Corinthians. O Gonzalo Plata se recupera de um edema no joelho direito, ele está com dores ali naquela região, ele fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão, então ele vai sendo avaliado dia a dia para ver como está essa recuperação. Quando ele parar de sentir dores, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz. Já o Alexandre está com um incômodo na coxa desde o jogo contra o Vasco e vem fazendo um trabalho separado também, deve ficar no banco de reservas para essa partida contra o Corinthians. O Danilo, então, vai chegar agora e vai falar sobre esse momento do Flamengo, o primeiro momento de pressão dele aqui no clube. Vamos ouvir o Danilo. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né, a nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Tá aí então um momento de pressão, Danilo muito acostumado, né? Já jogou para o Real Madrid, Juventus, um jogador muito rodado, seleção brasileira, então ele já tentando acalmar os ânimos da torcida, são 2 empates, mas o Flamengo segue se preparando para esse duelo contra o Corinthians. O Pedro atuou por 37 minutos contra a LDU, vem dando passo a passo naquela programação para a volta da lesão no joelho, né? E contra o Corinthians é esperado que ele atue por 45, mas não como titular, vindo do banco de reservas, então o Pedro podendo aumentar ainda mais a minutagem para essa partida. É isso, Marcela, tá começando a chover aqui, então eu tenho que já devolver, tá todo mundo já correndo pro teto assim para se esconder da chuva, porque no Rio de Janeiro nessa sexta-feira não tem sol. É um clima bem londrino mesmo, bem cinza, Marcela. Ai, gosto do londrino, acho chiquérrimo, viu, Jufa? Londrino pra aí, londrino pra cá, também em São Paulo. E olha só o que o Neto falou do Dorival Júnior, do jogo de Flamengo e Corinthians. Se liga. Se tiver errado, pode ir para 7. Ele joga contra o Novo Horizontino já na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Tem o Flamengo. Então ele tem 3 campeonatos e eu tenho certeza. O Flamengo ele já fugiu, né? Não vai na estreia. Nem eu ia. Você ia? Eu não ia também, não. Eu também não. Eu também não ia. A gente tem que falar pelo aquilo que a gente faz, não pelo aquilo que as pessoas pensam. Se eu fosse o treinador do Corinthians, meu irmão, eu assisti o jogo na quinta, eu fechei hoje, eu vou lá. Ele vai estar lá. Vai lá ver o jogo. Mas ele vai assistir o jogo. Ele não vai dirigir, quem vai dirigir o Orlando. Ele vai ver lá. E tá certo ele, né? Certo. Vai pegar o Pedro, pegar o Gerson, pegar o Wesley, o De Arrascaeta, que tá bravo com a torcida. O Mauro César, que quer ganhar de nós, Corinthians. O Mauro César, vou um dia eu e você bater falta. Não é você bater pênalti. Você é torcedor do Racing. E eu sou torcedor do River Plate. Não é do Boca, não. Agora, o Dorival, que chega bem, ó, é do Corinthians. Chega bem com salário... Tá com ele Mas que fase que tá o Corinthians? E agora, para fechar com chave de ouro, temos aqui os palpites do jogo aberto da Band. Quem vai vencer o jogo, Flamengo ou Corinthians? Olha só o que eles falaram.
Fica a indagação. Palpites! Palpites para Flamengo e Corinthians. Mas por que tem que ser esse primeiro? Não, é só esse. É só esse? É. E Inter e Juventude, não vai ter? 3-0 Juventude. Isso sim é perseguição. Isso é perseguição, sim. Contra a minha pessoa. Edu Dracena, você começa. Flamengo e Corinthians, jogo no Rio de Janeiro. Renata, 2-0 Flamengo. Pode aumentar aí. Sgarbi. Não, pode aumentar. No Rio eu sou Flamengo. O Flamengo vai golear o Corinthians 3-0. Cicinho. Olha, o Corinthians não pode subestimar o Corinthians, não, que ele sempre complica lá. Então, 4-1 Flamengo. Cicinho, por que você não vai pro inferno? Porque aí, 1-1 primeiro tempo, o segundo tempo é lavada. 3-1 Flamengo. Olha, só lapada, hein? Chico Garcia. Ô, Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. E Romero. São duas esperanças. 1-1. Goleado, tá? 1-1. Capelanes. Corintiano. 2-1 Mengo. Falou baixinho, né? Falou O baixinho. meu palpite será 2-0 também para o Flamengo. Eu gosto assim, ó, porque quando você vê que torcendo pro Corinthians, dá um azar desgramado. E o Corinthians é isso aí. É o Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Lá no Maraca. 0-0 pelo menos. 1-0. Não. Um ótimo final de semana para você. Até Muito bem, nação! Separei para vocês aqui alguns cortes da imprensa falando do nosso Mengão, de Flamengo e Corinthians. Jogaço, hein, galera? Opa, jogaço, hein, galera? Domingo às 16 horas, tá? Ó, temos aqui então todos os jogos da sexta rodada do Brasileirão. Começando sábado, tem 5 jogos. No sábado, Internacional e Juventude, Mirassol e Atlético, Ceará e São Paulo, Sport, Fortaleza, Botafogo e Fluminense. No domingo tem Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco, Vitória e Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino. O Atlético eu falei é Atlético Mineiro, né? Só pode, lógico. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos! Saudações rubro-negras! Fui!